Bom dia, galera do sexto ano. Estamos aí na semana 3 do PET 7. Eu sou o seu professor Rafael, professor de Geografia. E antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, ajude o canal a crescer, tudo bem? Esse é o vídeo de explicação do texto, do conteúdo. E bora lá! Hoje estaremos falando de bacias hidrográficas, tá? Hoje, se você ainda não sabe o que é uma bacia hidrográfica, você vai entender. Fechou? Eu vou fazendo uma leitura rapidamente explicando enquanto isso, tá? A bacia hidrográfica corresponde a toda a área drenada por um rio principal e seus afluentes e subafluentes, sendo delimitada por um divisor de água, também denominado como interflúvio. Professor, eu não entendi nada do que o senhor falou. Preocupa não, eu vou explicar e você vai entender tudo, tá? Vamos lá. As bacias hidrográficas são importantes para as atividades econômicas, sociais e culturais e fazem parte da discussão política e podem organizar o território como uma unidade de planejamento gestal de águas, de acordo com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. O estado de Minas Gerais apresenta uma grande rede hidrográfica composta por 17 bacias hidrográficas, né? Entre elas, destaque para a bacia do Rio São Francisco. O Rio São Francisco é aquele grande rio que corre lá no sertão nordestino, mas ele nasce aqui na nossa região, né? Terceira maior bacia hidrográfica do Brasil dentro do estado de Minas Gerais e abrange uma área, né, de vários quilômetros quadrados, abrangendo 282 municípios e uma população estendida de 12 milhões de pessoas, né? A cabeceira do Velho Chico é o apelido dado por Rio São Francisco, tá? Fica na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e a Foz fica no Oceano Atlântico. Bom, aqui vai vir falando agora alguns nomes. Professor, eu não entendi muito lá atrás, não. Não precisa se preocupar, vou explicar aqui, você vai entender tudo, tá? Ali está escrito de uma maneira um pouco difícil, mas eu vou explicar de uma maneira facinho para vocês. Nascente, local onde a água do rio nasce, onde ela brota ali no solo, tá? O leito do rio é o caminho, né, onde o rio percorre, tá? Margem é o local de contato entre a água e a superfície. A gente costuma chamar a margem de barranco, tá? Mas o correto é margem, tá? Rio principal. Rio principal é o maior rio que tem maior volume de água na nossa região. Afluente. Curso d'água que deságua no rio principal. Então, o afluente é um rio menor que joga sua água dentro de um rio maior. Subafluente é um corguinho menor ainda que joga sua água dentro de um rio que não é o principal, tá? Confluência é o ponto de conjunção ou encontro de fluxo de água. Então é onde encontra dois rios, onde um rio está desaguando água no outro, chama confluência. E foz é a parte final do rio. Mas, para facilitar, a gente vai olhar aqui, tá? Então, imagine o seguinte, isso daqui é a bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é toda a quantidade de água de um determinado espaço. Essa quantidade de água, ela inclui o rio principal, que no caso está mostrando aqui, os seus afluentes, que são esses rios menores, esses córregozinhos, né, que vão desaguar em outro rio. Normalmente, todo rio, ele deságua em dois lugares. Ou ele deságua dentro de outro rio maior, ou ele vai desaguar no mar. Normalmente, quando deságua no mar, já é um rio maior, né? Pode acontecer de um rio menor também, mas enfim. Nós temos aqui a nascente, aí o rio nasceu, começou a correr, né? E aqui também tem outras nascentes, uma nascente aqui, outra aqui, outra aqui. Cada pontinho desse é uma nascente diferente, tá vendo? Então, o rio principal está correndo, e aí os outros rios menores, que a gente chama de afluente, vai desaguando aqui e fazendo com que esse rio cada vez cresça mais. Tudo bem? E aí ele vai correndo, 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 até chegar um momento que ele vai desaguar em outro rio, ou vai estar desaguando no mar, ou desaguando em um lago, alguma coisa desse sentido. Então, nascente é a parte onde ele nasce, foz normalmente é a parte final do rio.
Tudo bem? Foz, então, é a parte onde tem mais água no rio, e nascente é uma das partes onde tem menos água do rio. Tudo bem? Então, vamos lá. Rios voadores. Pode parecer estranho, né? Mas esses rios voadores existem, tá? Mas não é em forma de água, não. Não precisa se assustar, não, tá? É a água em forma de vapor, né? Que nós temos na atmosfera e o vento leva esse vapor para diversos lugares. Então, esse vento carregado e com muita umidade, a gente chama de rios voadores, tá? Não se assuste. Rios voadores é uma denominação utilizada, é um nome dado para caracterizar a grande quantidade de vapor de água originada da evapotranspiração. Lembra o que eu falei para vocês que é evapotranspiração? É a transpiração de homens, animais e plantas. Isso é evapotranspiração, tá? Que circula pela atmosfera, ou seja, a água que evapora devido ao calor do Sol se encontra em grande quantidade e então se movimenta levando a umidade para regiões distantes da área que ela foi formada. Pessoal, esses rios voadores são muito importantes. Lembre-se sempre, os rios voadores são água em forma de vapor, não é água líquida, tá? Esses rios voadores são muito importantes em forma de vapor, porque se não fosse assim, alguns locais nem teriam água. Por exemplo, imagina, por exemplo, lá no sertão nordestino. Lá já tem muito pouca água, já chove muito pouco, mas a pouca água que tem lá, que chega lá, que chove pouquíssimas vezes no ano, já é devido a esses rios voadores. É a atmosfera que leva esse vapor de água para lá e permite com que chova lá de vez em quando, você entendeu? Então, isso aí é fundamental para a nossa atmosfera também, tá? No Brasil, esse fenômeno ocorre através da floresta amazônica localizada na região norte do país e da dispersão pelas regiões centro-oeste, sudeste e sul do país. Então, até aqui no sudeste acaba chegando esses rios voadores que vêm da Amazônia. É uma grande concentração de umidade que vem lá da Amazônia, chega aqui e acaba chovendo, né? Além de levar umidade para outros países da América do Sul. As chuvas originadas dos rios voadores influenciam no clima do Brasil e elas amenizam a temperatura, irriga as lavouras, enche os rios e represas, auxiliando o fornecimento de energia. Por isso, preservar a floresta amazônica é de grande importância e sua influência vai além da biodiversidade, e os impactos gerados pelo avanço da fronteira agrícola podem ocasionar mudanças no regime de chuva e o aumento da temperatura. Então, o que falou aqui? Está falando que o desmatamento nessas grandes florestas, por exemplo, na floresta amazônica, pode alterar o nosso clima e fazer com que chova menos e, além de chover menos, de ainda aumentar a temperatura. Imagina só que horrível, né? Então, nós temos aqui uma imagem, tá? 4 passos para os rios voadores. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para ver se melhora para vocês. Então, nós temos lá, passo 1, a água do oceano evapora e vai para o continente. Então, a água está evaporando, né? A água do oceano evapora, ela não evapora salgada, o sal continua lá dentro do oceano e do mar, evapora mesmo só a água. Esse vapor de água vem e chove forte sobre a Amazônia e outros locais aqui na área litorânea também, tá? Chove forte na Amazônia. Passo 3. Ocorre a evapotranspiração, que é o suor de plantas, pessoas e animais, né? Aí a floresta recicla, além de reciclar essa água, ainda permite com que esses rios voadores, quer dizer, a massa de ar, carregue esse vapor d'água para outros locais do Brasil. Tá vendo? O rio voador vem, traz para essa região do Brasil e acaba chovendo, né? Rio voador segue pelo continente. E acaba chovendo tanto no Brasil quanto em outras áreas. E você tá vendo esse cercadinho que tem aqui, que parece um muro que foi feito aqui? Você sabe o que é isso aqui? Isso que a gente costuma chamar de a Cordilheira dos Andes. Cordilheira quer dizer um conjunto de montanhas, tá? Então esse conjunto de montanhas forma quase que um muro mesmo, uma barreira natural bem alta.
quando o vento vem carregado com umidade, ele não consegue passar por essa barreira natural, ele bate ali, se desvia e acaba vindo para cá. Se nós não tivéssemos essa barreira natural, Cordilheira dos Andes, provavelmente ia chover bem menos aqui na nossa região, tá? Então isso é como se fosse um direcionamento por rios voadores, é como se fosse o caminho, a estrada, né? Bom, espero ter ajudado vocês com essa explicação, tá? Se você gostou aí da explicação e conseguiu entender, se inscreva agora, tá? Não deixe de se inscrever aí no canal. Fechou? Posso contar contigo? Então tá, valeu, até mais, te aguardo no vídeo de correção das atividades. Fui!